Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre análise de movimento, sobre análise técnica. E nesse spin-off, o Marcos vai trazer para nós alguma maneira de monitorar isso, de fazer análise desses movimentos, que é o Kinovia. Vou passar a bola para ele e a gente vai fazendo aí alguns comentários ao longo dessa breve apresentação. Olá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha. Lógico que aqui a ideia não é aprofundar, mas sim trazer um pouco mais de informação de um dos programas que nós falamos nos nossos cursos, né? E quando nós falamos sobre análise qualitativa, nós falamos sobre o Kinovia como uma possibilidade, que é um software gratuito que permite fazer algumas análises de movimento. A gente vai dar uma olhada. Para isso, a gente pode utilizar qualquer tipo de vídeo. Eu vou usar um vídeo do Shohei Ono. Eu peguei esse vídeo no YouTube. E aí a primeira coisa que a gente consegue fazer aqui é selecionar o pedaço do vídeo que eu quero ver, né? Então eu tenho um vídeo comprido, eu consigo vir nessa barra aqui e ajustar a zona de trabalho. Um pouco mais para frente, onde tem alguns movimentos, tenho que localizar exatamente onde que está a parte que eu vou querer analisar, que é essa parte aqui do ultimato, né? Eu vou fechar o vídeo para cá também para a gente ter uma parte bem pequena de análise. Então, só confirmando vamos confirmar o pedaço de vídeo aqui. Então, acho que dá para ser um pouquinho maior. A gente conseguir analisar exatamente a execução de um dos Tendoku Renshu aqui de ultimata dele. Opa, um pouco mais. Acho que agora sim. A gente já tem uma seleção bacana. Aqui eu já consigo vir aqui e reduzir a velocidade ou aumentar, né, se por algum motivo eu quiser aumentar a velocidade. Mas no nosso caso eu vou reduzir para algo em torno aqui de 50% da velocidade, né? Então a gente já consegue olhar um pouco mais os detalhes do movimento. Eu posso pausar e olhar esses movimentos quadro a quadro. Então eu consigo ir passando com esse botão aqui quadro a quadro e olhando cada etapa do movimento. É lógico que a qualidade do vídeo vai fazer alguma diferença, né? E como eu falei, aqui é um vídeo pego na internet, então se a gente tiver uma câmera, uma filmagem melhor, a gente vai ter uma qualidade melhor quadro a quadro. E aí aqui a gente consegue fazer algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente consegue, por exemplo, fazer a pausa em algum determinado momento que eu queira analisar e fazer algum tipo de anotação, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira demonstrar o posicionamento da perna dele. Então, com a ferramenta lápis, eu consigo vir aqui e desenhar como que está essa perna dele. E se eu quiser, de repente, fazer uma orientação, vamos supor que eu fosse enviar esse vídeo depois para o atleta, quisesse fazer uma orientação, eu consigo escrever aqui uma orientação, né? Estender mais a perna direita. Então, eu consigo deixar essa anotação. E o bacana é que tanto onde eu marquei quanto a anotação, vão aparecer no vídeo, vão ficar gravados no vídeo. Existem outras ferramentas, vamos pegar aqui novamente esse ponto, e vamos supor que eu quero fazer uma linha para mostrar alguma relação, de repente a relação aqui do posicionamento da cabeça dele com os pés dele. Então, eu também consigo utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta bastante interessante para algumas indicações, né? E, mais uma vez, fica demonstrado no vídeo, no ponto que nós selecionamos. Um outro aspecto interessante é usar essa ferramenta aqui, que é o círculo. Então, vamos supor que essa mão ela está posicionada no lugar errado, dizer que, de repente, essa mão deveria estar um pouquinho mais para frente. Eu consigo marcar aonde que eu gostaria que estivesse e colocar lá um círculo indicando. No nosso caso aqui, o círculo ele ficou com uma cor que não está tão boa para visualizar, mas a gente consegue também, clicando com o botão direito, mudar a cor e tornar algo que fique um pouco mais fácil de a gente poder visualizar e demonstrar para o atleta, né? Coloquei uma outra cor, vou colocar aplicar, e aí já ficou numa cor mais fácil. Então, esses são alguns pontos bem básicos que a gente pode fazer com o vídeo.
Eu acho que aí a gente tem dois outros aspectos bem interessantes, duas ferramentas interessantes aí para a gente utilizar. Uma delas é o cronômetro, que a gente consegue ter um parâmetro de velocidade. Então, vamos supor que eu quero saber a velocidade a partir do momento aqui que ele fez esse salto e teve o apoio do pé dele no chão. Então, eu consigo clicar aqui nessa ferramenta cronômetro, vou clicar aqui, clico com o botão direito sobre ela para iniciar o cronômetro, e aí eu vou quadro a quadro até o momento final do golpe, e eu vou ter, posso dar aqui parar o cronômetro, eu tenho o tempo que ele levou para fazer essa parte do movimento. Se eu quiser, por exemplo, ter o outro momento, aí eu quero saber, desde o início, eu posso colocar um outro cronômetro e ter vários cronômetros que vão medir diferentes momentos aí da execução da técnica. Então, eu sei que até o toque ali do pé para ele iniciar a parte final do golpe, ele fez em 95 segundos. E a partir dali, a gente tem a marcação do kaki ali da parte final da entrada. Né? Então, são uma possibilidade de a gente conseguir medir, ter um parâmetro de velocidade de diferentes momentos da entrada da técnica. Esses são alguns pontos bem interessantes. A gente tem também aqui uma ferramenta que é o ângulo. Se eu quiser saber o ângulo, então vamos supor do quadril, e eu quero saber de um pé até o outro pé, ter uma ideia aí da angulação que ele conseguiu fazer o movimento. Então, a gente tem aí, lógico que se a gente tiver uma marcação desenhada no próprio corpo do atleta, essa marcação vai ficar ainda mais interessante. Mas aqui a gente consegue ter algum parâmetro de ajuste de qualidade da técnica. Né? Então, vou ajeitar aqui o movimento final mesmo, para eu saber qual foi a angulação que ele conseguiu fazer o movimento. Acho que são aspectos básicos e interessantes que a gente consegue trabalhar diversos pontos com os atletas. E eu queria saber um pouquinho o comentário aí dos meus colegas, aí, antes de eu mostrar mais um detalhe que a gente pode mostrar aqui. O que eu vejo de um ponto assim que é determinante e a aplicação do ponto de vista do treinador é a possibilidade de tornar essa análise qualitativa um pouco mais quantitativa, né? É a possibilidade que a gente tem de estabelecer uma coisa que a gente supunha que estava bom, a partir do momento a gente tem algum parâmetro. Olha, vou dar um exemplo aqui, vou usar da angulação. Assumindo que é importante ultimata essa perna subir, né? Que a gente tem um movimento de ouro aí com uma amplitude, a gente passa a ter uma possibilidade de monitorar a questão técnica, a questão dessa habilidade de maneira quantificável. Isso eu vejo como fundamental para uma análise processual, para uma análise de evolução de um atleta, e vejo também que ela pode oferecer outros parâmetros, por exemplo, para elaboração de protocolo de treino, quando a gente fala de salto, quando a gente fala de distância, quando a gente vai avaliar o controle do movimento, que às vezes não é o específico do judô também. Além de oferecer uns parâmetros de controle para atleta pós-lesão. O atleta, quando ele tem alguma lesão, que ele fica um tempo parado, ele passa a ter alguns mecanismos de compensação. Sei que não é nem nossa área debater isso, mas a gente ter um parâmetro dele saudável e observar como está sendo a evolução em determinados movimentos é um indicativo que ele está retornando bem para a atividade. E aí possibilita algumas intervenções. Esse é um ponto que eu vejo como fundamental do K9 aí para essas análises. Eu não sei se o Juninho tem alguma coisa para acrescentar. Sim, acho que, complementando o que o Zé falou, né, essa análise biomecânica que você consegue fazer pelo K9, né, e que pode te dar parâmetros para melhorar determinada técnica, né, ou seja, né, puxando o mesmo gancho, né, você vai ter maneiras de quantificar essa análise, né, e você pode pensar nisso também de como chegar a atingir essa técnica ou esses padrões desejados, né? Então, do ponto de vista físico, você pode também diagnosticar algumas coisas. O que eu estou precisando? Mais flexibilidade, né? Pensando aí na perna do Ono, né? Quando eu analiso a velocidade, né? Estou precisando de mais potência, mais força rápida.
Então, eu consigo também planejar o meu treino físico pensando em quais são as necessidades que esse atleta tem para atingir determinado parâmetro que eu coloque como ideal. Exatamente. O ponto é que permite individualizar, né? Novamente, Exatamente. permite individualizar. Que é o que a gente falou muito durante o curso, né? Sim. E aí eu queria mostrar, acho que só para a gente finalizar, mostrar mais uma função que é bem interessante. Eu vou apagar todas esses pontos que a gente fez aqui de análise, né? Então eu vou vir aqui com o botão direito sobre os elementos aqui, apagando todos. Vou voltar quadro a quadro para a gente poder dar uma analisada. Eu vou voltar aqui de novo nessa parte final aqui. E eu quero agora colocar a trajetória do pé do Ono e a gente tem algumas ideias de velocidade e de distância, tá? Mais uma vez, lembre que a qualidade do vídeo vai fazer diferença. E esse não é um vídeo de excelente qualidade, é um vídeo pego no YouTube. Mas a gente vai pegar esse marcador em cruz, que é esse elemento aqui, e eu vou colocar no pé do Ono. Então aqui, como a qualidade não está tão boa, a gente já consegue ver que está meio borrado, mas vamos supor que aqui realmente seja o pé dele. Cliquei aqui, coloquei o marcador, vou clicar com o botão direito e vou colocar desenhar o caminho. Se a qualidade do vídeo for excelente, o contraste, que aqui a gente tem dois problemas, a qualidade do vídeo e a parte do fundo ali, que é da mesma cor do pé dele, da pele dele. Se o contraste for bom e a qualidade do vídeo for bom, automaticamente esse caminho vai ser tracejado e acompanhado pelo próprio programa. Se não for tão bom como é o caso, a gente vai ter que corrigir o caminho. Então eu vou quadro a quadro, eu vou passar quadro a quadro e eu tenho que corrigir. Então você vê que no primeiro quadro ele já saiu do pé do Ono, mas eu consigo vir aqui puxar e colocar de novo aqui no pé dele. Vou para o próximo quadro, aqui ele já acompanhou. Mais um quadro, saiu de novo, não tem problema. Eu vou lá, puxo e coloco de novo no pé dele. Mais um quadro, acompanhou, mas acho que dá para ser até um pouquinho ajeitado aqui. Mais um quadro, esse saiu bastante, não tem problema, a gente puxa de novo lá para o pé dele. Mais um, ok, acho que dá para ser um pouco mais para cima. E vamos colocar mais um. E aqui acho que já está no final do movimento, eu vou clicar com o botão direito em fim da edição do caminho. Então aqui a gente tem a trajetória do pé do Ono, né? Como que foi o desenho dessa movimentação da perna dele, né? A gente tem lá a movimentação e temos também alguns parâmetros aparecendo ali de tempo. Mas o que eu acho interessante a gente vou colocar aqui um pouquinho mais para frente, aonde começou, e eu vou clicar de novo aqui em cima do caminho, e eu vou colocar em configurações. E aqui eu tenho a possibilidade de ter alguns parâmetros de medidas de velocidade e de tempo. Mas antes disso, eu tenho que saber, dentro do vídeo ali, o tamanho de alguma coisa. Vamos supor que eu sei que o tamanho desse tatame aqui, ele é 1 metro. Né? Então, a largura é 1 metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um elemento linha, vou puxar aqui bem em cima do tatame, como se eu estivesse colocando uma fita métrica em cima do tatame, e aí eu vou clicar com o botão direito sobre ela, e eu vou colocar calibrar a medida. Aqui eu vou conseguir colocar qual que é a medida. Então, eu vou colocar 100 centímetros e aplicar. Feito isso, a hora que eu venho aqui no elemento aqui do Ono, em configurações, aqui no deslocamento da perna dele, eu consigo colocar aqui para ele me dar a distância percorrida pelo pé. Então, eu coloquei em distância, aplicar. Se eu for passando quadro a quadro, eu consigo ver quantos centímetros que a perna do Ono está se deslocando. Né? E o mais interessante, e aí pensando novamente no acompanhamento que a gente acabou de falar, eu posso mudar isso para velocidade. E aí eu tenho um parâmetro de qual velocidade que ele está executando o movimento nos diferentes quadros desse movimento. Então, onde que foi o pico de velocidade dele, por exemplo, nessa medida aqui simples nós fizemos, foi logo no começo do movimento, onde ele girou 12,6 metros por segundo. E aí no meio tem uma queda, no final um pouquinho mais veloz também.
Então, esse também pode ser um parâmetro interessante para tudo isso que vocês acabaram de falar, né? Que vocês complementam aí, pessoal. Não, sem dúvida, a ferramenta ela é fundamental. Claro que a gente aqui está só apresentando um ensaio sobre ela, né? Essa questão da normatização, por exemplo, se a gente for fazer uma análise mais detalhada de um movimento, você vai colocar um marcador biofotométrico, né? Vai colocar marcar um ponto anatômico do sujeito para fazer análise. Mas mesmo assim, a praticidade de ajuste que ela permite, ela propicia que qualquer treinador, com um pouquinho de tempo para fazer esse tipo de coisa, já ganhe muito no processo qualitativo dele de análise do movimento. Para mim é bem interessante. Acho que nessa linha aí é exatamente isso, né? Você conseguir ter uma ferramenta que propicie essas análises, né? E que possam fornecer detalhes individuais, né? Ela é muito importante, né? Só para dar um exemplo aí do pico de velocidade, né? Qual que é o momento ali da maior taxa de desenvolvimento de força, talvez. Isso é importante para você estar pensando em como aprimorar determinados movimentos, né? Então, acho muito importante e muito interessante. Eu acho que tem um outro aspecto que a gente tem que voltar a destacar desse software. Ele é grátis. Qualquer um pode baixar e utilizar. Então, esse é um ponto importante para o treinador nesses tempos de reinventar o nosso trabalho com as questões econômicas. E eu complemento com isso também, né? Eu acho que se tem um momento que a gente pode pensar em alguns ajustes do KIROM, né? Do fundamento, dos nossos alunos, talvez seja esse momento que a gente está trabalhando de uma maneira remota com a maior parte deles. Então, uma ferramenta como essa, gratuita, ela pode ser bastante útil para a gente fazer essas correções iniciais e depois trazer isso para recuperação de lesão, para preparação física também como um instrumento que a gente já vai ter um domínio maior. Então fica a dica aí para todos aí durante esse período e lembrem-se que os cursos estão abertos aí e nós falamos bastante sobre aspectos como esse nos 2 cursos que estão disponíveis atualmente aí na plataforma Hotmart. Aguardamos vocês aí nos cursos. Valeu!